vindo ao culto da Missão Batista Puma. Que você possa ser abençoado por Deus com tudo aquilo que nós preparamos aqui nesse culto. Nós preparamos uma palavra para que o seu coração possa ser abençoado e edificado pelo aprendizado das Escrituras. Nós preparamos alguns louvores também para que você possa sentir o seu coração aquecido pelo louvor que rendemos ao Senhor. Enfim, que você possa ser muito abençoado através desse culto que nós preparamos para servir você, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha um bom culto. Quero louvar-te, sempre mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo repetem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Bom, agora chegou o momento da nossa reflexão, da nossa mensagem. Eu quero te desafiar a permanecer aqui nesse momento, para que possamos juntos aprender mais da Palavra de Deus, aprender mais daquilo que Deus deixou reservado para nós, registrado ali na Escritura, né? Hoje eu gostaria que nós iniciássemos, para todo esse mês de agosto, na realidade, uma série de reflexões na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Nem sempre nós ouvimos muito acerca dessa carta, talvez por ser uma carta muito pequena, não vemos muitas coisas a respeito disso, né? Mas é uma carta muito interessante, é uma carta que tem um conteúdo extremamente contemporâneo para a igreja moderna, né? Um assunto muito relevante para nós hoje. Por isso nós vamos refletir em toda essa carta nesse mês de agosto. Espero que você seja muito abençoado com tudo isso. Então já pegue sua Bíblia, abra em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, né? Esse vai ser o texto da nossa reflexão, da nossa mensagem de hoje, né? Enquanto você abre aí na sua casa, gostaria de falar um pouco, a contextualizar um pouco a respeito de qual será o ensinamento que nós vamos receber hoje nesse texto, né? E será exatamente sobre sofrimento, né? Irmãos, esse ano de 2020, antes dele iniciar, ele era um ano de muitas expectativas, né? Ele era um ano que prometia muitas coisas, nós tínhamos grandes expectativas para a nossa vida pessoal, nossa vida como igreja também. E, infelizmente, nós fomos então, de repente, acometidos por uma das maiores crises globais que o mundo já viu, né?
infelizmente, exatamente nesse ano onde nós tínhamos tantas expectativas positivas, tantos planos, tantos projetos, nós somos acometidos por uma das maiores crises que o mundo já viu, né? E isso nos causa um tremendo sofrimento. Somente de pensar nisso já nos causa dor, né? Somente pesquisar sobre o assunto já nos deixa abatidos, já nos deixa moados, né? Porque isso nos causa um tremendo sofrimento. E isso me leva a pensar como que nós somos constantemente submetidos a sofrimento. Me leva a pensar como que o sofrimento acaba se tornando uma parte da nossa vida. É uma constante na nossa vida. Nós sofremos, né? Nós sofremos constantemente. Em toda a história, nós sempre temos grandes momentos e pequenos momentos de sofrimento. Nós vemos isso registrado em toda a história, na realidade, né? Em qualquer período da história você encontra grandes exemplos de sofrimento. Há mais ou menos 15, 16 anos atrás, no ano de 2004, virada de 2004 para 2005 ali, nós temos um gigantesco tsunami que inunda e atinge a Tailândia. E aquilo mata milhares de pessoas. Mais de 230 mil mortos naquele desastre natural, né? Isso leva milhares de pessoas a sofrer, né? Existem filmes que registram o evento, o acontecimento ali, aquele momento terrível que nós, a humanidade, nós somos vítimas, né? Mas caminhando um pouco antes na história, lá em 1929, nós também temos uma das maiores crises econômicas que o mundo já viu, que começa ali nos Estados Unidos, a Grande Depressão, conhecida como Depressão de 29, né? Uma depressão econômica das maiores que o mundo já experimentou, levando milhões de famílias a estarem desempregadas, à falência, né? Levando muitas pessoas até mesmo ao suicídio, devido a essa falência tão repentina, né? Quantas pessoas também, quantas famílias não sofreram com tudo isso, né? Olhando um pouco para o nosso país, nós temos também muitos exemplos. Nós temos diversos exemplos que acontecem no Brasil também. Alguns anos atrás, 2013, nós temos ali uma boate em Santa Maria, Rio Grande do Sul, que pega fogo. Então, 242 jovens são mortos naquela noite, naquela madrugada. Mais de 600 feridos. Nós constantemente somos acometidos a sofrimento. E não somente, irmãos, nessa escala tão ampla. Não é somente olhando para a imagem como um todo que nós somos acometidos a sofrimento. Não é somente em situações onde há milhares, milhões de pessoas são envolvidas que nós experimentamos sofrimento. Olhando para um outro ponto de vista, também na vida de pessoas comuns, em situações que afetam somente a elas, também existe muito sofrimento. Às vezes um pai que perde um emprego e não tem mais como sustentar sua família. Isso gera um grande sofrimento para aquela pessoa. Ou uma mãe que perde seu emprego e não tem mais como prover para os seus filhos. Às vezes alguém que vê familiares definhando com doenças degenerativas. Às vezes a perda de um ente querido também leva pessoas a sofrer numa escala menor. Não são milhões de pessoas que estão sofrendo com aquilo, mas ainda assim aquele sofrimento é real para a pessoa que está passando por aquela situação, né? Ou então, às vezes, numa escala ainda menor, um jovem é reprovado no vestibular. Isso leva ele a uma tristeza, leva ele a um sofrimento tremendo, porque ele havia estudado tanto para passar, né? São todos exemplos hipotéticos, tá bom? Esses outros, né, os primeiros são reais mesmo, mas são todos exemplos que mostram como que diariamente nós estamos sujeitos ao sofrimento. Como que diariamente nós somos suscetíveis a isso. Nós somos suscetíveis a experimentarmos, a passarmos por momentos na nossa vida que nos levam a sofrer, né?
São momentos onde nós somos obrigados a lidar com o sofrimento, a lidar com a angústia de coração. Isso nos mostra que o sofrimento ele é iminente, ele é inevitável. Isso deve nos levar a pensar o seguinte: se o sofrimento é inevitável, como lidar melhor com ele? Se o sofrimento não pode ser evitado nessa vida terrena, se o sofrimento não pode ser evitado em toda a nossa trajetória aqui na Terra, na nossa vida, como lidar melhor com isso? Para isso nós precisamos de uma nova postura diante do sofrimento. Nós precisamos assumir uma nova postura diante disso. E nós temos na Bíblia diversos exemplos de pessoas que sofreram. Nós temos grandes exemplos, livros até inteiros sobre isso. Mas nós também temos exemplos de igrejas que sofreram. E nós temos os conselhos preciosos dos apóstolos, de pessoas piedosas, a essas igrejas que passaram por grande sofrimento e grande opressão em sua existência. Hoje eu gostaria que nós olhássemos para essa carta, como eu disse no início, a segunda carta aos Tessalonicenses, na realidade. E vamos olhar um pouco e aprender um pouco com aquilo que Paulo aconselha àquela igreja mediante seu sofrimento, mediante a grande opressão que aquela igreja estava vivendo. Para que a gente possa, diante disso, aprender um pouco mais sobre como ter uma nova postura diante do sofrimento. Abra sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 6 até o início, bem no comecinho ali do versículo 8 apenas. O texto vai ser projetado aqui na Nova Almeida Atualizada, diz assim: pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Amém? Irmãos, se nós queremos ter uma nova postura diante do sofrimento, para termos essa postura é preciso fundamento. Nós precisamos nos firmar em alguns alicerces, Precisamos assumir alguns fundamentos novos que Paulo nos ensina, que Paulo ensina à igreja em Tessalônica e que nós podemos aprender com ele também. Então, 2 fundamentos que eu gostaria que você pudesse aprender, que nós pudéssemos juntos aprender e colocar em prática na nossa vida, aqui que nós vemos nessa carta aos Tessalonicenses, nesse trecho aqui. 2 fundamentos para uma nova postura diante do sofrimento. O primeiro fundamento é a persistência. Para que nós possamos estar bem firmados em uma nova postura diante daqueles momentos que nos fazem sofrer, que nos causam sofrimento, que, como nós vimos, eles são constantes e iminentes, nós precisamos de persistência. O que é persistir? Persistir é continuar. Persistir é o mesmo que insistir. Tem ali uma similaridade com o significado de resistir. Isso que é a persistência. É quando nós continuamos, é quando nós temos essa atitude de nos mantermos firmes, mesmo diante de qualquer adversidade. Isso que significa persistir. E nós vemos que nós precisamos de persistência, principalmente quando nós olhamos para aquilo que Paulo ensina, lá nos versículos 6 e 7. Veja aí na sua Bíblia, ele diz assim: pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Aqui nesse trecho nós podemos perceber que Paulo ele estava falando a uma igreja que passava por tribulações. Paulo estava falando para uma igreja que passava por algumas dificuldades e opressões que a faziam sofrer com isso. Nós podemos entender um pouco o sofrimento dessa igreja olhando lá para Atos 17, quando fala na segunda viagem missionária de Paulo, no seu primeiro contato com essa cidade, chamada Tessalônica, que os moradores chamavam Tessalonicenses.
E olhando para esse relato de Atos 17, nós vemos que o primeiro contato de Paulo com essa cidade de Tessalônica, onde surgem ali as primeiras conversões, já enfrenta algumas dificuldades, e dificuldades opressoras, porque os judeus não cristãos que estavam ali naquela cidade, em Tessalônica, eles denunciaram Paulo logo no início de seu tempo ali. Eles denunciam Paulo, dizendo que Paulo estava pregando que existia um outro rei que não era César, né? Dizendo que Paulo estava desafiando o império dessa forma. Então eles denunciam isso para o governo da cidade. Então Paulo enfrenta perseguição ali, isso está relatado lá em Atos 17. Mas também a igreja enfrenta perseguição ali, mesmo depois que Paulo deixa a cidade. Mesmo depois que Paulo e Silas, talvez acompanhados por Timóteo, deixam ali aquela cidade de Tessalônica, eles ainda assim, a igreja ali implementada por Paulo, ela ainda assim sofre grande perseguição naquela cidade ali em Tessalônica, né? E isso causava sofrimento àqueles irmãos. Aqueles irmãos estavam sofrendo por causa da perseguição do governo, eles estavam sofrendo por causa da opressão do governo daquela cidade, né? E também dos judeus não cristãos, né? E o sofrimento deles, então, era decorrente dessa opressão que estava sendo causada. E é interessante, esse termo opressão, ele é muitas vezes citado nesse texto aqui. Talvez você não tenha visto na versão que eu li aqui, porque nessa versão Nova Vida Atualizada e em muitas outras versões, o termo trazido, que é repetido muitas vezes nesses dois versos, é o termo tribulação, né? Perceba, eu vou só destacar novamente. Ele fala que é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados, né? Aqueles que estão sendo vítimas da tribulação, né? Então Paulo repete muitas vezes essa palavra, mas que essa palavra é traduzida aqui por tribulação para que a gente possa entender de uma maneira mais clara, mas que ela literalmente significa fazer pressão. Significa, de fato, no nosso português seria opressão, aqueles que estão sendo oprimidos, né? Expressa a ideia de algo que está sendo comprimido de alguma forma, algo que está sendo pressionado de alguma forma. E sempre que nós falamos disso, sempre que nós falamos de qualquer tipo de pressão, seja emocional, seja espiritual, que nos leva a sofrer, como os tessalonicenses estavam sofrendo, nós somos desafiados a persistir. Sempre que nós falamos sobre pressão, existe o desafio à resistência. Sempre que algo é comprimido, existe sim a tendência de resistir a essa compressão, né? Não simplesmente de se deixar levar por aquilo que está sendo comprimido, mas sim de resistir àquilo, né? E é esse fundamento da persistência que é crucial para uma nova postura diante dos sofrimentos dessa vida. É persistência. Sempre que nós somos oprimidos de alguma forma, assim como os tessalonicenses estavam sendo oprimidos ali, fica muito claro no texto que o que eles experimentavam, essa tribulação, os oprimia, os levava a sofrer por conta daquilo, né? Sempre que nós somos então oprimidos de alguma forma, nós somos desafiados a persistir. Nós somos desafiados à persistência, né? E esse é o fundamento para uma nova postura diante dos sofrimentos. É persistir. Nós precisamos persistir, nós precisamos de persistência. Isso porque diante dos sofrimentos é muito fácil a gente fazer o contrário de persistir, que é desistir. É muito fácil, é muito simples nós desistirmos diante do sofrimento. É muito simples em meio à pressão que nos é causada por as mais diversas situações na vida. Seja na família, seja no trabalho, seja no país, seja na esfera religiosa. É muito fácil, em meio a situações nessas mais diversas áreas que nos causam sofrimento, que nos pressionam de alguma forma, é muito fácil nós desistirmos. E as pessoas fazem isso constantemente, né? Principalmente naquelas questões que levam a sofrer no sentido de causar uma tristeza profunda.
É muito fácil as pessoas desistirem de tudo, desistirem da realidade, desistirem da espiritualidade e, infelizmente, desistirem até mesmo da própria vida. Normalmente é essa saída que nós vemos para as pressões. Nós desistimos, né? Desistir da realidade é fingir que o sofrimento não é real. Isso é desistir da realidade. E muitas pessoas fazem isso. Às vezes, a pessoa tem alguma dificuldade com ser organizada e ser regrada em sua vida financeira. Então, simplesmente ignora as dívidas que tem. Ignora, deixa para lá. Acha que em algum momento isso vai ser resolvido por alguém. Isso é desistir da realidade, né? É achar que aquilo não é verdade. Estou simplesmente ignorando a realidade e achando que vai se resolver em algum momento. E muitas vezes em problemas na nossa esfera espiritual, em problemas onde às vezes nós questionamos o porquê que Deus está deixando que certas coisas aconteçam, o porquê que Deus nos submete a alguns sofrimentos, às vezes nós desistimos da espiritualidade. Nós desistimos de ter vida com Deus. Nós desistimos até mesmo da fé. Ou então, infelizmente, tem pessoas que desistem da própria vida. Que não veem mais motivo para viver. Tudo isso por causa do sofrimento. Tudo isso, na realidade, por ter uma dificuldade em lidar com o sofrimento. E aí que é a questão. Se o sofrimento é constante, nós precisamos saber lidar com ele. Se o sofrimento na nossa vida vai ser algo constante, nós precisamos reaprender como lidar com o sofrimento. Nós precisamos de uma nova postura diante do sofrimento. E aqui eu queria te fazer uma pergunta. Qual, na realidade, é a pressão que tem te causado sofrimento? Qual é a situação na sua vida que tem te causado sofrimento? O que é, para você, aquilo que mais te faz sofrer, aquilo que mais causa uma pressão sobre os seus ombros, que faz você lutar para caminhar diariamente? Qual é a coisa na sua vida que mais te faz sofrer? É a dificuldade financeira? É isso que te faz sofrer? Porque isso me faz sofrer um bocado. Ou então a perda de um ente querido. Crise no casamento, crise na família, crise no emprego. Existe constantemente alguma coisa que pode nos fazer sofrer. Mas diante disso, nós não podemos desistir. Nós precisamos persistir. Nós precisamos persistir, ter persistência. Porque quem tem persistência tem uma postura correta diante do sofrimento. Não fica imóvel, né? Não permite ser sucumbido pelo sofrimento, ser engolido pela situação. Mas sim tem uma postura diferente. Isso não significa que não dói, tá? Ter uma nova postura diante dos sofrimentos não significa que aquelas situações, aquelas coisas que nos causam sofrimento, elas simplesmente desaparecem. Não significa isso. Não significa que o machucado não dói. Ele dói. Mas a forma como nós vamos lidar com isso é completamente diferente, né? E eu sei que às vezes pode ser muito difícil persistir. Pode ser muito difícil seguir em frente diante daquilo que nos causa sofrimento. Principalmente em situações onde aquilo que nos causa sofrimento é irreversível. Existem coisas na nossa vida que às vezes não podem ser mudadas, né? Às vezes uma doença que não está na nossa capacidade, não está nas nossas mãos reverter aquela situação. Infelizmente, às vezes a perda de um ente querido é irreversível. Como persistir diante de um sofrimento que é irreversível? Para isso, nós precisamos olhar para Deus. Para isso, nós precisamos olhar para Deus, porque Deus, em sua justiça, Ele vai nos trazer alívio. E Ele promete isso. Deus, em sua justiça, Ele traz alívio ao coração contrito, Ele traz alívio ao coração que está sofrendo, né? Paulo fala sobre isso lá no início do verso 6, que se Deus de fato é justo, né? Aqui é um pressuposto que Paulo estabelece. Se Deus é justo mesmo,
como nós sabemos que Ele é, então Ele há de trazer alívio àqueles que sofrem as pressões nessa terra. Se Deus é justo, Ele há de trazer alívio, assim como Paulo fala aos Tessalonicenses. Deus é justo, e se Ele é de fato justo, Ele há de trazer alívio a vocês. E há de trazer castigo aos que te atribulam, né? Deus, em sua justiça, como justo juiz, Ele há de trazer alívio às nossas pressões, né? Ele há de trazer alívio ao sofrimento que nós passamos, a situações que nos causam sofrimento nessa vida. E é por isso que nós persistimos. É justamente por isso que nós persistimos diante do sofrimento. Porque nós sabemos que Deus é justo. E Ele promete alívio aos que sofrem por Ele. Isso é muito interessante, esse ponto, porque assim, normalmente, quando nós sofremos, nós questionamos a justiça de Deus. Não é verdade? Nós questionamos se Deus é justo de fato. Porque nós nos perguntamos assim, mas se Deus é justo, como é que Ele pode deixar eu, uma pessoa que vive para Ele, uma pessoa dedicada no conhecimento da palavra dEle, uma pessoa que entregou a própria vida a Ele, como é que Ele pode deixar que eu sofra, se Ele é justo? E como é que Ele pode deixar que pessoas que zombam do nome dEle vivam uma vida tão melhor que a minha? Você não se questiona isso? Nós sempre nos questionamos. E aí nós pensamos que assim, Deus não é justo coisa nenhuma. Porque se Ele fosse justo, Ele traria tribulação àquele descrente e traria paz e alívio ao justo, né? Só que é justamente olhando para a justiça de Deus que nós vemos que o alívio virá. É justamente olhando para a justiça de Deus que nós temos razão para persistir e não questionar se Ele é justo ou não. Paulo até coloca isso como um pressuposto básico. Deus é justo. O nosso Deus, Ele é um Deus de justiça. E Ele não vai deixar que aqueles que vivem para Ele, Ele não vai deixar que a sua igreja, que Ele chama de povo dEle, né? Ele não vai permitir que sua igreja sofra eternamente. Ela terá alívio. E essa é uma certeza que nós só temos diante da justiça de Deus. Porque Deus é justo. E aqueles que merecem condenação, aqueles que negam quem Deus é, aqueles que negam o Filho de Deus, Deus também é justo, né? E Ele há de julgar. Então, um fundamento importantíssimo para uma nova postura diante do sofrimento é a persistência. Nós precisamos persistir diante dos sofrimentos, na certeza de que Deus é justo. Só que, partindo para um próximo ponto, mesmo que Deus Ele nos prometa alívio aos nossos sofrimentos, nós ainda assim nos perguntamos, mas quando? Né? Quando vem o alívio? Quando que vem essa libertação das pressões, né? Quando que esse fardo de sofrimento que nós temos nas nossas costas vai se aliviar? Quando? Aqui nós precisamos avançar no texto, avançar para um segundo ponto. Nós precisamos de perspectiva para entender isso, né? O primeiro fundamento é a persistência e o segundo fundamento é a perspectiva. Se nós queremos ter uma nova postura diante do sofrimento, precisamos de perspectiva, né? Esse conceito de perspectiva ele é bastante amplo, tá? É uma palavra que pode significar bastante coisa até. É um conceito que ele é bem vasto. A forma como nós analisamos uma situação, ela é uma perspectiva, né? Eu olho para essa situação dessa forma. Essa é a minha perspectiva. Ou então, quando nós olhamos para uma coisa que está muito distante, a forma como nós enxergamos aquilo que está lá no horizonte também pode ser chamado de perspectiva, né? Uma nova postura diante do sofrimento depende, então, disso. Depende de perspectiva diante dos sofrimentos. Nós temos que ter perspectiva. Nós temos que ter uma nova perspectiva. Uma mudança de ponto de vista.
uma mudança de onde nós olhamos, do local onde nós olhamos, o ponto de vista pelo qual nós enxergamos a vida e também pelo foco que nós temos, também a perspectiva. Nós precisamos mudar de onde nós olhamos e para onde nós olhamos, né? E nós vemos Paulo falar sobre isso. Paulo nos dá preceitos muito importantes sobre perspectiva quando nós continuamos o verso 7 até o iniciozinho ali do verso 8. Veja o que ele diz. E que dê a vocês, Deus, né? Dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Aqui nós vemos que o alívio dado por Deus aos que sofrem, ele vem na eternidade. Esse alívio ele vem quando Cristo retornar e se manifestar nos céus de maneira gloriosa. É nesse momento que o alívio vem. Isso significa que todas as tribulações que a igreja possa sofrer, todas as tribulações que a igreja dos Tessalonicenses estava sofrendo, tudo aquilo iria ter um alívio pleno quando Cristo voltar, né? E tudo aquilo que nós possamos sofrer na nossa vida pessoal também terá um alívio pleno quando Jesus Cristo voltar, né? Mas aí acende uma luzinha na nossa cabeça, porque surge um problema. E qual que é o problema? A gente se pergunta assim: se meu sofrimento, se aquilo que eu estou passando hoje, isso é real, isso dói hoje, por que eu devo aguardar até a volta de Cristo? Porque é real, tá doendo, né? Tô sofrendo, pô. Poxa vida, tá doendo aqui, né? Por que eu preciso esperar até a volta de Cristo? Se o sofrimento que eu experimento agora é real. Se a dor que eu sinto, ela é real. Se a pressão que eu estou sentindo diante das situações da minha vida, diante das situações que passam mundo afora, se essas coisas são reais, por que eu tenho que esperar? Por que não trazer uma solução para aqui agora? Né? Por que não resolver o problema agora? Por quê? Por que o alívio que Deus promete tem que ser futuro? Tem que ser quando Cristo voltar. Irmãos, o alívio que Deus nos dá e o alívio que Deus nos promete, ele é eterno. O alívio que Deus promete é para a eternidade. Ele não é um alívio que tem ali alguns anos. Não é todos os anos que você sofreu nessa terra vão ser anos de alívio na eternidade. Não. É eternidade nesse alívio. Todos os sofrimentos, tudo aquilo que nos oprime hoje, tudo isso será aliviado pela eternidade, na eternidade. É para sempre. É para sempre. Então, não importa quando esse alívio vai vir. Não importa se esse alívio vir quando Jesus voltar ou se ele vir antes disso. Não importa, porque o alívio é eterno. Então não existe qualquer sofrimento que nós tenhamos na nossa vida terrena que possa não ser completamente extrapolado por esse alívio. Não existe qualquer coisa que possamos sofrer em toda a nossa vida, por maior que seja o sofrimento, não tem como isso ser maior do que o alívio que nos é prometido. Entende? Então, a questão de forma prática é que vale a pena persistir. Com essa perspectiva, vale a pena persistir. Porque o alívio que Deus nos promete na eternidade é muito maior do que o sofrimento que nós experimentamos hoje. É muito maior. Por isso Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida. Por isso que Deus permitiu que aquela igreja em Tessalônica sofresse perseguição. Por isso ele permite. Não é porque Deus é ausente, não é porque Deus não se importa, mas porque Deus tem uma coisa muito melhor preparada na eternidade. E o sofrimento que nós temos aqui, por maior que ele seja, ele não se compara com o alívio da eternidade. Ele não se compara com a bênção que nós vamos experimentar na eternidade. Ele não se compara com a maravilha
que nós vamos experimentar na eternidade. Não se compara. Por isso, nós podemos dizer, vale a pena. E perceba como isso é de fato mudança de perspectiva. Isso é mudar o ponto de vista. Nós deixamos de ver, de olhar para a vida do nosso ponto de vista limitado. Nós deixamos. Nós passamos a ter um vislumbre do real presente que Deus nos dá. Nós não olhamos mais para o nosso problema querendo resolver simplesmente nossa situação. Querendo simplesmente resolver aquilo que nos incomoda hoje. Mas sim, nós temos um vislumbre de qual que é o presente, qual que é o real presente que Deus tem para nós. É vida eterna com Ele pela eternidade. Se esse é o presente que Deus nos dá, então as situações que nos fazem sofrer, que são reais e elas doem de verdade, tudo isso, persistir diante de tudo isso, faz valer a pena. Porque o alívio é eterno. O alívio que nós vamos experimentar na eternidade, ele é para sempre. Ele é para sempre, né? Qualquer sofrimento que nós tenhamos nessa vida, por maior que esse sofrimento seja, isso vai ser eternamente aliviado quando Jesus Cristo voltar. Isso vai ser aliviado para sempre. Mas não pense que essa nova perspectiva, ela também não transforma a forma como nós lidamos hoje com o sofrimento. Porque também muda. Quando nós colocamos nossos olhos na eternidade, nós paramos de se preocupar simplesmente com levar uma vida sem sofrimento, porque isso é impossível. Nós vamos ter sofrimento nessa vida. E aí nós olhamos para o alívio que Deus nos dá. Isso muda a forma como nós lidamos hoje com os sofrimentos, com as opressões, né? Muda a forma como nós lidamos hoje com essas situações que nos causam tristeza e sofrimento e dor. Isso porque a certeza de alívio amanhã me traz alívio hoje. A certeza de que amanhã eu vou experimentar paz faz com que eu experimente essa paz hoje. Fala que não é verdade. Se você está na sua casa, talvez você já tenha passado por isso. Mas se você olha para a sua despensa, você vê, só tem comida para hoje. Não tem comida para amanhã. O coração fica atribulado, não fica? A gente sofre. Mas se você abre sua despensa hoje, você vê assim, não, você tem comida para a semana inteira. Você sente alívio. Pelo menos nesse quesito. Você não se preocupa com o que você precisa comer. Porque você tem lá. A certeza de alívio amanhã, a certeza de que amanhã vai ficar tudo bem, me traz paz hoje. A certeza de que amanhã tudo ficará bem, me traz tranquilidade e alívio já hoje. Então, olhar dessa forma não faz com que a gente simplesmente ignore o sofrimento. Ou também não faz com que a gente viva um tipo de pensamento que é deprimente. E que pensa que, não tenho o que fazer. Vou simplesmente continuar minha vida. Olhar para a eternidade. Ter os nossos olhos firmados no alívio que vem na eternidade. Nos dá alívio hoje. Ter a certeza de que Deus, em sua justiça, nos trará alívio na eternidade. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é um Deus amoroso que nos presenteia com esse alívio. A certeza desse alívio nos traz paz hoje. A certeza de que um dia eu não vou mais sofrer me ajuda a lidar com o sofrimento hoje. Porque me traz esperança de que tudo vai ficar bem. Né? Existe uma frase que faz parte de uma música de um artista que chama Felipe Magalhães. Essa é uma frase que não é dele, ele compôs a música em cima de uma outra frase, uma frase de outra pessoa, perdão. E a frase é a seguinte: esperança é quando o amanhã resolve conversar com a gente e diz que vai ficar tudo bem. Esse é o alívio.
que nós temos. O alívio, a certeza de que amanhã nós temos alívio, a certeza de que na eternidade nós vamos estar aliviados desse sofrimento para sempre, nos traz tranquilidade hoje. É Deus nos dizendo que na eternidade vai ficar tudo bem. E por isso hoje nós vivemos com esperança. Hoje, já hoje, na realidade, nós experimentamos esse alívio mediante o sofrimento. Através do quê? Perspectiva. É nós mudarmos o local onde nós olhamos. Nós não mais olhamos do nosso ponto de vista limitado. Nós não mais olhamos somente para a nossa situação, para o nosso problema hoje. Mas nós firmamos nossos olhos na eternidade. Nós olhamos para a eternidade. Nós olhamos para o alívio que nos espera na eternidade. E nós mudamos o nosso ponto de vista. Mudamos a nossa perspectiva. E pensamos, diante daquilo que me espera na eternidade, diante do alívio que me espera na eternidade, eu vou passar por esse sofrimento com persistência, sem desistir. Espero que você seja abençoado por isso. Que nós juntos possamos passar por todos e quaisquer sofrimentos que possamos ter na nossa vida. Entendendo a importância de 2 fundamentos: persistência, perspectiva. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai. Muito obrigado a Deus porque o Senhor mais uma vez, nessa manhã de domingo, a manhã que tivemos hoje, o Senhor nos concedeu, a Deus, a graça de acordarmos, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos ajude a lidarmos com tudo aquilo que nos causa sofrimento nessa vida. O Senhor sabe que nós somos acometidos por sofrimento diversas vezes em toda a nossa vida. O Senhor sabe que nós somos acometidos por sofrimento, talvez até diariamente. E nós sabemos, ó Pai, e temos que aceitar que enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos nessa vida, as situações vão nos causar sofrimento. As coisas vão nos pressionar. Serão fardos nas nossas costas, ó Pai. Mas que o Senhor nos ajude a entender que precisamos lidar com isso de maneira que agrada ao Senhor. De maneira que agrade a Ti, ó Pai. Precisamos lidar bem com o sofrimento. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que possamos ter uma nova postura diante daquelas situações que nos causam sofrimento e opressão. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a implementarmos esses 2 fundamentos na nossa vida. Que possamos ter persistência diante do sofrimento. E que possamos ter uma perspectiva nova, olhando para a eternidade, Pai. Olhando para aquilo que nos espera na eternidade, querido Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que possamos ser abençoados pela certeza que o Senhor nos promete alívio na eternidade. E que isso possa mudar a forma como lidamos hoje com o sofrimento. Que o Senhor nos ajude, Deus, a não desistirmos diante daquelas situações que nos pressionam e que nos oprimem. Que possamos, ó Deus, não simplesmente entregar a toalha, não desistir da luta, mas que possamos persistir na certeza de que o alívio virá. Essa é a minha oração. Abençoa a nossa igreja, abençoa cada família. Nos ajuda, Deus, a ter paz na certeza de que o Senhor nos manda o teu alívio. Em nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração,
coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre Senhor. Ele é dono da chuva, e o sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nessa luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor.